Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da BDH, o podcast da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, lugar onde a gente conversa sobre o universo hospitalar de forma descontraída com pessoas que têm uma trajetória interessante. Estou aqui novamente com meu super colega, Eduardo Nishitani. Muito prazer. Edu, está dividindo mais uma vez esse episódio com você. Edu, Todo a gente está meu. com um mega convidado, né? A nossa régua de convidados subiu hoje. Me conta um pouquinho quem é que está com a gente. E aí, gente, tudo bom? E de fato, né? É aquela coisa. Nós estamos aqui hoje com gente que a gente aprende na nossa faculdade de arquitetura, né? A gente escuta falar sobre ele, estuda sobre ele, e hoje, maior honra possível estar aqui conversando com ele, para que a gente possa ter essa oportunidade de conhecer o Zanettini. O Zanettini, que é professor, ele foi formado pela USP, pela FAUSP, e é professor titular da própria FAUSP também. Ele ajuda a formar gerações de arquitetos aí, então a gente não só estuda ele, como a gente também está ajudando a formar vários outros profissionais que estão aí no mercado. Ele também é fundador da Zanettini Arquitetura, que é um escritório com mais de 60 anos de história, e é reconhecido por grandes projetos da arquitetura, né? Eu particularmente, esses tempos atrás, eu estive visitando o Hospital Sabará, e na frente tem a Escola Pan-Americana, que eu sou fã. É muito legal aquele projeto. E ao longo da trajetória dele, ele desenvolveu vários projetos que são icônicos para a arquitetura brasileira como um todo, tanto nas áreas institucionais como também na área hospitalar. E ele sempre vem com um olhar muito à frente, né? Muito à frente do tempo, sobre sustentabilidade, sobre ecoeficiência. E ele recebeu vários e vários prêmios, né? De World Green Building Council, entre vários outros prêmios que são do exterior. E talvez uma das questões mais inspiradoras desse profissional tão admirado é que ele já tem mais de 90 anos e está nativo ainda. Está seguindo aí com força e com relevância. Então, eu fico muito feliz. É uma honra receber você aqui, o Sigbert Zanettini. Muito bom. É um prazer estar com vocês, e Eduardo e Gustavo, e agradecer a BDH, da qual eu sou filiado também, né? Nessa, uma entidade extremamente importante no desenvolvimento da arquitetura toda hospitalar e do todo o conhecimento sobre hospitais, que é um papel muito fundamental no país, e está aqui para colocar para vocês o que vocês acharem mais interessante que seja colocado. Estou pronto. Claro. Antes da gente até iniciar nossas perguntas, colocando alguns fatos curiosos. Vamos lá. Logo que eu comecei a me especializar em arquitetura hospitalar, um grande nome que apareceu na especialização foi o Zanettini, né? Não sei qual foi o primeiro contato do Eduardo, mas desde os primórdios, o Zanettini é a grande referência que a gente tem, que a gente estuda bastante nos projetos, nas novidades que ele traz, nas volumetrias. Perfeito. No meu caso, o meu primeiro contato foi na faculdade mesmo, quando a gente estava estudando teoria de arquitetura brasileira. E aí eu lembro certinho no livro, quando a gente estava estudando, que tem a sede, né, do escritório de vocês, toda feita em estrutura metálica, aquele formato com aquele triângulo na ponta. E foi o primeiro contato, e foi espetacular. Eu muito feliz de estar aqui hoje conversando. E eu estou nessa atividade realmente há 70 anos. É uma trajetória muito grande mesmo. Muita bagagem e muita coisa para a gente aprender com você. Zanettini, vamos iniciar então desde o começo. Como foi a sua infância em São Paulo? O que fez despertar o seu interesse pelo desenho e seu interesse pela arquitetura? Acho que houve várias condicionantes. Meu pai era marceneiro, bom marceneiro, daqueles que faziam arte em madeira, né, basicamente. E ele, a um certo instante, por condições assim de me dar uma formação boa, ele me colocou no terceiro ano colegial no Dante Alighieri, Escola Dante Alighieri, que era e é uma das principais escolas daqui do Espírito Básico, né? Uma excelente escola, com professores de alto nível. E ao entrar no terceiro ano
eu fiz o primário aqui no bairro que eu nasci, que eu nasci não, mas que eu vivi um tempo aqui na Zona Leste, né? Em bairro ligado ao Tatapué, o Belenzinho, que tinha, Belém. E, a partir daí, eu fui para uma escola aqui no Brás, não era muito boa, meu pai achava que eu merecia uma condição melhor de formação e me colocou, no terceiro ano, me levou a entregar, a participar da vida do Dante Alighieri. E logo que eu entrei no terceiro ano do colegial, ainda bastante assustado com o lugar, porque a Dante Alighieri, na época, era uma escola dos ricos, né? E eu vinha num bairro periférico, diria na época, que era além da Volteira do Brás, como a gente dizia, né? E ao entrar o professor pediu para todos fazerem, logo no início do ano, pediu, olha, eu sou professor de desenho e gostaria que vocês fizessem o primeiro rabisco do que vocês acham que é, o que vocês entendem do que é desenho, que é a minha disciplina de desenho. Cada um fez o seu desenho, um macaquinho, casa, aquelas coisas que são normais de um jovem, né? Uhum. E eu fiz um desenho que era um prédio de vários andares, com um pilotis entrando numa piscina em forma de ameba, que era bem a linguagem que eu, de vez em quando, via nas publicações, nos jornais, da arquitetura que se fazia na época, muito da arquitetura moderna, né, de Niemeyer. E esse prédio, que eu desenhei, evidentemente, com toda a precariedade daquela época, né, desenhei o projeto, ele olhou o projeto assim, os outros estavam fazendo os desenhos normais da idade, né? E eu fazendo aquele prédio. Zanettini, você vai ser arquiteto. Foi a primeira vez que eu ouvi falar a palavra arquitetura. Até então, meu pai falava, você vai se formar em engenharia, porque na época existia engenharia, medicina e direito, né? Eram os 3 cursos básicos. O resto era o resto mesmo. E a arquitetura não era uma coisa comentada no meio ambiente. E foi muito interessante, porque quando ele falou que vai ser arquiteto, eu falei, não sabia, assustei um pouco, eu não sabia bem o que era. E ele sabia, porque era um professor de um nível. O professor era italiano que se radicou no Brasil e era um das grandes cabeças da escola, né? E aí foi muito interessante, porque ele, de uma certa maneira, pegou no meu pé, né? Ele falou, olha, você vai ser arquiteto e nós vamos cuidar muito de você. Ele quase que dava aula particular para mim, né? E durante os 5 anos que eu fiquei no Dante Alighieri, os 2 de ginásio e os 3 de colegial, ele me acompanhou. Ele não era meu professor, mas ele estava sempre comigo, me desenvolvendo meu desenho, meu entendimento de cor, enfim, de tudo. E no terceiro ano, no primeiro ano colegial, depois de passar o ginásio, houve a Bienal do Dante Alighieri, né? Primeira Bienal do Dante Alighieri. E eu apresentei um desenho em escala natural de um cavalo correndo junto com um cavalo correndo, puxando as rédeas, e uma imagem assim bem marcante na escala natural, um cavalo e uma pessoa na escala natural em desenho. Eu já estava aí com 2 anos de auxílio dele no sentido de desenvolver a mão, né? Desenvolveu a cabeça. E foi um sucesso. Eu ganhei o primeiro prêmio no Bienal, do Dante Alighieri. E aí não parou mais. Aí eu fiz os outros 2 anos, e no terceiro ano do colegial, que era a véspera do vestibular para a FAO, eu fiz o cursinho Anglo-Latino, que era um cursinho muito famoso na época, para quem quisesse fazer engenharia, e arquitetura, um pouco de arquitetura, né? E o professor Simão Faugenboy, que era professor de química no Dante, falou, olha, se você entrar na FAO
entre os 4 primeiros lugares, você não vai pagar o cursinho. Eu falei, opa, é um desafio bom. E realmente acabei entrando em 4º lugar. Olha, Foi muito interessante. E o cursinho não me custou nada. Era um cursinho famoso na época. Era iniciante, estava iniciando o cursinho, ele queria reverberar um pouco o nome do cursinho, e foi um fato importante. E aí entrei na FAO, e aí cursei os primeiros anos da FAO bastante, de uma maneira até meio estranha, porque eu não era muito do ambiente da região da Paulista, né? Eu era na Zona Leste, e aí como é que ficava? Né? Eu me sentia, não perdido, mas me sentia fora um pouco do contexto. Né? Eu ia passar gente com livros de Béla Bartok, com música e tal, eu falei, mas o que é isso? Eu não entendia nada. Né? A minha formação era bem periférica no sentido de conhecimento. E aí foi importante, porque nos 2 primeiros anos eu tive muita dificuldade de interagir com o ambiente, que era um ambiente muito acima do meu modo de vida que eu tinha. Né? E no 3º ano, um professor que foi um excelente professor, e é um professor excelente, vive até hoje, o professor Maître Jean, um arquiteto, professor muito conhecido, ele deu para os alunos um trabalho e falou, olha, vocês vão fazer agora o que vocês acham importante, vocês vão criar um lugar e uma casa, né, com tais condições, e vão projetar a casa. Cada um fará a sua casa específica, e a gente vai discutir depois os resultados disso. E foi um trabalho que levou 2, 3 meses, né? Deu para a gente estudar bem, cada um estudar o seu problema, o seu lugar e fazer o seu projeto. E eu vi uns trabalhos do Neutra na época, que era um arquiteto muito bom na época, e me impressionava umas soluções mais ou menos horizontais que ele fazia, limpas assim. E eu fiz uma casa no alto de um cume de montanha, né, em balanço, com um desenho de uma casa bastante estilosa, assim, nível horizontal. Já tinha mais ou menos um bom desenho, assim, né? Nessa época já tinha um bom desenho. E quando ele analisou os projetos da turma, todo mundo entregou, e ele analisou os projetos. E falou, olha, o resultado do exercício foi ótimo, todo mundo teve um desempenho excelente, cada um de uma forma, colocando as coisas, mas eu tenho que ressaltar um trabalho do Zanettini. Foi um trabalho que inseriu a casa no lugar, né, com uma forma marcante, atualíssima em relação à arquitetura que se faz no mundo inteiro. Então, foi uma premonição de um futuro brilhante. Para mim, aquilo foi um empurrão. Assim. Vindo com super elogio do professor. Que vinha da Zona Leste, atravessava a porteira do Brás, que é o que falava. Você é o único aluno do Dante que atravessava a porteira do Brás. E aí foi muito, muito rico para mim. E a partir dali, realmente, a par de fazer o curso, bastante afinco, eu me senti bastante lisonjeado para continuar o curso, e mais também, eu já estava fazendo com Cândido Malta Campos, que é um arquiteto também, felizmente faleceu há pouco, este ano mesmo, e o outro, daqui a pouco eu me lembro. E fizemos uma sociedade, junto com o José Mário Malta, que era um engenheiro, e fizemos a Ouro Preto, arquitetos associados em engenharia. Uma firma que nós fundamos na época, juntamente com esse engenheiro. E fizemos muitas obrinhas, assim, casas, conjuntinhos de pequenas casas, obras na escala de quem está começando. Uhum. Foi um exercício ao par da escola, ao lado da escola. Eu fiquei esses 3 anos aí, também enfrentando a obra na realidade, como ela era, com todos os problemas, com a mão de obra que existia na época, quase sempre muito precária. E foi uma escola paralela à FAO, né, que eu estava fazendo, e foi extremamente importante, porque ele me deu muita ligação com a realidade, né?
os problemas que nós damos. Então, aquilo que se falava, de uma certa maneira, na escola, na faculdade, como crítica, como colocação, eu entrava na realidade, eu via o que estava acontecendo, como era baixo o nível de formação do pedreiro e dos assinantes, e como aquilo era sempre muito precário, né? E eu achava que aquilo tinha que evoluir. E foi bastante importante, porque esse contato com a obra, logo ainda como um estudante, trouxe muito da realidade para mim. Isso eu acho que me marcou. E quando eu me formei, foi bem na virada de 69 para 70, eu me formei arquiteto na FAO, a par de uma convivência muito rica que nós tínhamos na época com professores, principalmente com a turma minha, que era uma turma muito espetacular. Vivemos juntos muitos até hoje, basicamente, né? E foi muito, quer dizer, eu me senti num novo ambiente. E aí, logo depois de fundar essa firma, a Ouro Preto Arquitetos, naquela época era engenharia, mas depois ficou Ouro Preto Arquitetos Associados, e a gente fez, além de fazer muitas obras, a gente teve um contato grande com algumas pontas importantes daquele período, né? Entramos em vários concursos, foi muito interessante, porque, recém-formado, um professor de engenharia que estava cuidando da usina, do conjunto habitacional da usina de Urubucungá, estava fazendo o projeto da cidade, do acampamento dos 5.000 operários que estavam construindo a usina, e ele achou que era muito importante ter um hospital na escala dessa microcidade, e não estava com tempo para desenvolver o hospital, né? Ele chamou o Zanettini: Cândido, vocês vão fazer o meu projeto do hospital. Um susto, né? Uhum. Era o Carvalho Mângico, o engenheiro, era professor da FAO também. Naquela época havia muitos professores da Poli na FAO. A FAO tinha se acabado de se desmembrar da Poli e fundar a própria escola, né? E aí foi muito rico, porque esse contato de enfrentar um problema que eu não tinha a menor condição e capacidade para enfrentar, que era um hospital recém-formado, não era um hospital de porte, mas com as implicações que tem, um hospital que sempre é muito cheio de variáveis e incertezas que você tem que enfrentar, né? Assim fizemos e o hospital foi executado. Então foi uma experiência assim bastante impulsionante, assim, bastante importante para levantar essa questão. Pouco depois, nós fomos convidados, a nossa firma, a Ouro Preto, para fazer o hospital na região de São Paulo, e fizemos mais um estudo e tal. O hospital acabou não sendo feito, mas foi uma experiência muito rica. E logo depois, 4 anos formado depois, em 64, o professor Hélio Duarte, que eu tinha tido contato com ele, porque nós fundamos junto a Faculdade de Arquitetura é uma faculdade de arquitetura do interior. Uhum. E, ao fundar essa faculdade, eu tive muito contato com ele. E ele falou: você não quer ser meu assistente na FAO? 4 anos de formado. Professor, você está brincando comigo. Eu acho que você tem capacidade para levar em frente esse trabalho. Trabalho muito junto ao ateliê, né? Uma coisa que você já está dominando bem. Eu acho muito importante. E depois você ter um assistente jovem, eu acho que vai ser muito importante para os alunos. Eles vão se sentir muito mais à vontade do que pegar um professor da Poli formado, né? Mais denso. Então, você topa? Foi bom. Acabei topando fazer e entrei dando aulas 4 anos depois de formado. Uhum. E foi muito rico para mim, porque foi primeiro um reencontro com o ambiente de ensino, de escola, né? Com um grupo de alunos, né? Normalmente eu dava aula no primeiro ano, um grupo de alunos que eram praticamente da mesma idade, né? E foi uma experiência muito rica, porque
eu não dava só aula, eu trocava ideias com os alunos na prancheta, como se fosse um membro da equipe, né? Aham. Isso é muito rico, os alunos adoravam, porque Mas você já tinha toda uma bagagem de vivência de obra, até de projetos hospitalares, já né? começava a ter, mas não era só de alunos que faziam os projetos mais diversos, né? Cada um fazia o seu desenho, em função do tema que era dado na época, no momento, e eu tinha já uma bagagem razoável para discutir com eles. Então, era um aluno mais velho que estava discutindo cada trabalho. Foi muito rico. E eles adoravam, porque não tinha muita barreira entre a gente. Né? Montava, não, isso eu não gostei, mas o que você acha aquilo? E aquilo? Então, era uma troca de informações e de ideias que fluíam. Né? E eu fiquei muito ligado a esse processo todo durante os anos, mas sentia que faltava bagagem cultural para me enfrentar esse ensino, né? Que era um ensino que estava forte na época, era um período bastante marcante da arquitetura naquele momento, e eu sentia que precisava pôr um pouco de recheio cultural atrás. E aí fiz 4 cursos de pós-graduação na FAO, com vários professores, inclusive com professores de fora, e foi muito bom para mim, porque eu desenvolvi 4 trabalhos bastante longos e profundos durante muito tempo, e isso foi me dando mais uma bagagem teórica mais importante para enfrentar essa condição de professor. E fui evoluindo, evidentemente. A par disso, a gente já estava fazendo projetos muito marcantes na arquitetura paulista, né? O Cândido, o Manuel e eu estávamos desenvolvendo uma série de casas que foram prêmios na época. Né? Nós ganhamos vários prêmios de arquitetura na época, basicamente com residências, né? Residências feitas, na época, influenciada pelo concreto brutalista todo, né? Obras de concreto, basicamente concreto aparente. Então. E fizemos obras que foram premiadas no IAB, né? Com o primeiro prêmio. Então. Várias casas que hoje até existem, né? Umas delas estão tombadas, outras não, mas estão aí. E foi uma experiência rica, porque ao lado do ensino, a gente exercitava o projeto. Né? Exercitava com uma qualidade e conhecimento que já era bem marcante. E um pouco mais para frente, surgiu a prefeitura lançou um concurso público da maternidade de Vila Nova Cachoeirinha. Essa maternidade era um concurso nacional, então todos apresentavam suas ideias. Eu tinha acabado de ler algumas teses de um hospital americano que a colocação do espaço não era secundária, ele era primordial no planejamento do hospital. Então, o hospital era organizado, assim como conceito, a partir do estado de gravidade do paciente. Né? Uhum. E a estrutura saía disso e ia formando as áreas menos gravidade até as áreas de saída. E eu fiz esse projeto apresentei no concurso, com esse conceito, que tinha me impressionado bastante, tendo no núcleo de centro cirúrgico e a área mais importante, todo era o núcleo central, e dali saíam as partes ramificadas, embaixo eram todos os serviços, ia até os quartos e aí saiu para a paisagem. E eu fiz esse estudo da maternidade, eu fiz incluindo a paisagem, o prédio e esse partido todo. E ganhei o primeiro prêmio. Foi para mim Pensou no hospital além do prédio, né? A implantação. A implantação no lugar, a visão que eu já tinha um pouco urbana de falar, não, o prédio não é só o prédio e o lugar. Como é que ele se implanta? Como é que ele se coloca nesse lugar? E foi um desenho realmente muito feliz. Toda a estrutura de concreto aparente. E essa maternidade, que existe até hoje... Tem os brises amarelos, né? Eu usei tudo aquilo que eu tinha direito. Né? Eu gostava muito de cor, então fiz um festival de cores na maternidade. Né?
Uhum. E estrutura também, meu texto da estrutura, enfim, lancei tudo que eu tinha direito, né? E aí o Correio aí já estava sozinho, estava mais na sociedade, estava já com o meu próprio escritório, no fim da década. E foi muito importante porque esse hospital, que teve essa estrutura toda montada, literalmente, implantação e estrutura montada, e aí quem assumiu a prefeitura na época foi o Paulo Maluf, né? E ele parou todas as obras da cidade, praticamente, da prefeitura, para fazer o Minhocão. E, inclusive, essa obra ficou parada, ela ficou montada no lugar com toda essa estrutura montada, a forma dela já definida, mas parada sem nenhum tipo de implantação, de acabamento, de definições de sistemas, de instalações, nada disso. Era a casca toda montada. Sim. Assumiu a prefeitura o professor Figueiredo Ferraz, que tinha sido nosso professor também na FAO. O Figueiredo Ferraz, examinando os projetos, quando ele assumiu, ele viu que essa escola estava parada há 2 anos. Ficou parada há 2 anos, esse esqueleto todo. Né? O hospital. Ele examinou e falou, bom, mas essa escola parada por quê? Porque o Maluf fez até onde deu, depois ele parou todas as principais obras da cidade para fazer o famoso Minhocão. E essa obra ficou também stand-by aí, né? Ele falou, não, vamos dar, vamos fazer. E aí me liga o prefeito, na época o prefeito, né? Você não quer ir comigo até a Vila Nova Cachoeirinha? Eu queria ver o seu projeto lá. Eu levei um susto, né? O professor me ligando. Vai ser um prazer ir. Então você vai, me procura no aeroporto tal. Era o aeroporto lá no norte da cidade, onde ficavam os aviões, os helipontos, né? Uhum. E fomos lá e descemos no terreno do hospital. E ele visitou o hospital, e eu explicando cada setor que era, né? Tinha já uma linguagem boa, já certo traquejo como professor também, já sabia definir as coisas com mais clareza. Ele falou, olha, esse hospital vai ter uma continuidade fundamental. Eu vou colocar a principal equipe da Secretaria de Higiene para cuidar da parte médica e você vai fiscalizar a obra. Então, uma paulada. E você vai estar dentro. Você vai estar lá dentro, enfrentando tudo. Uhum. Como você enfrentou bem até aqui, que está uma beleza esse edifício, você vai em frente, eu tenho certeza. E foi, para mim, uma experiência riquíssima, porque eu fiquei praticamente 5 anos, junto com os médicos, ajustando tudo que precisava ajustar, daquilo que às vezes eu tinha resolvido, mas não tão bem, mas podia resolver melhor, né? E com, inclusive, a direção direta de um grupo de médicos fortíssimo, que formou lá uma central de primeiro nível, de top, na área de maternidade. Ah, que legal. Isso já é uma coisa muito interessante. Ajustando até detalhes, coisas. Aí eu me aprofundei muito, porque eu fiquei convivendo não só com a obra, mas com toda a experiência que estava conjunta de várias cabeças brilhantes das várias áreas da medicina, colocando questões, às vezes, de detalhe, às vezes de situação, às vezes de cor, às vezes, enfim. E, no fundo, nós construímos juntos a maternidade, ela se transformou, talvez, na principal maternidade de São Paulo, na periferia norte da cidade. Perfeito. Né? Então, isso foi uma... Até deixa eu aprofundar um pouquinho nesse assunto. Porque, querendo ou não, o hospital ele é uma grande referência, né? Ele tem um posicionamento muito interessante. Isso que você traz, que você está trazendo, que você está falando, é muito importante, essa construção conjunta com os profissionais que vão habitar esse espaço, né? Então, você já falou muito sobre essa questão do processo operacional dentro desse espaço e como que ele está sendo organizado, né? E não só da questão da ampliação da parte de vista arquitetônica, mas da parte de vista como o edifício abriga a função e organiza isso de uma forma bastante saudável, né? Nesse sentido, um projeto complexo como é um hospital, né? Exato. Maternidade também, as mesmas condições,
um conjunto muito grande de disciplinas participando. Exatamente. E isso deve ser tornado numa coisa única, né? Integrada. Isso foi uma aula para mim, uma aula profunda. Realmente foram 5 anos de experiência, de profundidade, de chegar até mínimos detalhes do que era esse ambiente hospitalar. Perfeito. Eu acho que talvez esse seja um dos grandes pontos que diferencia esse projeto de todos os outros que estavam saindo mais ou menos naquela época. Assim, eu queria saber a tua opinião nesse sentido. O que você acha que diferenciou esse projeto de tantos outros que estavam surgindo na época, que traz o ponto qualitativo desse edifício como um hospital que está em operação até hoje e operando com muita saúde. Então, eu queria saber o teu Era posicionamento. uma coisa interessante na época, porque como nós somos um desmembramento da escola politécnica, ficou um pouco aquela rixa, né? Aquela coisa de arquitetos versus engenheiros. Né? Era bem esse ambiente do momento. O ambiente da FAO era quase querendo se separar mesmo da Poli. Né? E eu achava o contrário, eu achava que os professores da Poli, que conhecia vários, inclusive numa tese minha, eles participaram muito, né? Eu falei, não, a arquitetura não se faz sem engenharia, não existe isso. É uma coisa só. Arquitetura e engenharia, para mim, não tem separações. Aliás, vai ser uma tese minha profunda depois, mais tarde. Né? Mas essa ligação entre arquitetura e engenharia, para mim, nasceu na minha formação e na minha maneira de pensar arquitetura. E o meu respeito muito grande para a engenharia, tanto que eu era muito convidado a fazer palestras, encontros na engenharia, ainda jovem, porque o pessoal sentia muita vontade para criticar quase sempre os acessos formais da engenharia, ou as incompreensões, às vezes, culturais de algumas coisas, que o pessoal criticava, e eu sentia vontade. Né? E foi muito, muito rico isso, porque, no fim, eu acabei desenvolvendo arquitetura e engenharia juntos. Não conseguia separar as duas coisas. Tinha uma formação de arquiteto e de engenheiro. Não achava que, para mim, era distante, não, era profundamente ligado. E aí que deu, inclusive, várias teses minhas dessa relação profunda em arquitetura e engenharia. Né? E as minhas obras têm isso como básica. Né? Não tem essa questão de arquitetura mais engenharia. Não, arquitetura e engenharia integradas. Aliás, minha tese de docência é isso, é razões de sensibilidade. Né? Você integra muito bem a estrutura metálica, né? Tanto é uma das grandes vertentes da sua atuação como arquiteto, no seu escritório, às vezes a estrutura metálica até como o elemento que domina a arquitetura, ela está exposta às vezes. Me conta um pouquinho de onde surgiu a estrutura metálica na sua trajetória e até um pouquinho dessa industrialização da construção. Você foi um dos precursores nisso e até hoje é um dos grandes nomes. Não, ao lado disso, eu estava me preparando para fazer doutoramento em 72. Foi a primeira evento de arquitetos se transformando em doutores. Vários colegas fizeram, o Cândido, mas vários colegas, uns 5, 6 colegas que fizeram esse projeto de executar, passar para a escala de professor doutor. E nesse momento foi muito rico, porque eu tive um contato muito grande com a maioria das cabeças da universidade, que a minha tese era justamente isso, a minha tese. Implicações das populações marginais. Né? E o que significava esse conteúdo circular que envolve a cidade, onde vivia uma população esquecida. Né? E isso eu visitei as 106 favelas da época e documentei tudo. E fazia as críticas todas já urbanas em relação a esse abandono numa periferia distante toda. E essa tese pegou bem, né? Na época pegou muito bem. E foi muito importante. E, a partir daí, eu fui na FAO galgando posições cada vez mais fortes, né? Até ser chefe de departamento, enfim, peguei várias etapas lá na FAO. E era muito importante, porque ao lado de projetar,
eu não deixava de ser professor na FAO, né? Por 42 anos. E eu sentia muito as brigas todas e os conflitos todos, um deles, de 68, eu quase que originei, né? Porque eu soltaram uma bomba em 68 na minha sala e aí eu dei um esporro geral, né? Uhum. E aí foi... A FAO operou para fazer a sua primeira reunião pública. Deu a reunião pública disso aí. Primeiro, parou a escola para discutir a arquitetura e o ensino. Foi quase uma semana de discussão. Foi muito rico, porque eu tinha mexido numa bomba quase, eu não sabia os resultados, mas foi muito rico. E essas ligações com a periferia me levou a dar para os alunos muito do conteúdo dessa visão periférica que tem as cidades brasileiras, né? Dessa situação de abandono, realmente, distante da universidade, distante das ações mais culturais resolvidas, vivendo sua própria vida de maneira mais precária possível, com implantações equivocadas, com todos esses desastres que hoje a gente assiste normalmente, né? Hoje, agora, a realidade nova, a nossa realidade, está destruindo boa parte dessas soluções. Morro que desce junto com casa, né? Isso está sendo uma realidade, que na época não era, mas isso vai acontecer. Vai acontecer porque essas casas não têm estrutura, não têm solução de implantação, não tem nada. São amontoados de casa, uma empilhada, encostada na outra. A hora que vier uma forte adesão de um espaço urbano mais marcante daqui, uma chuva forte, um elemento qualquer da natureza mais marcante, isso virá tudo abaixo, que está acontecendo agora. Isso não é novidade, isso está desde a década de 70, sim. E essa periferia continua abandonada, né? Então, é um dos grandes temas meus também para discussão. Então, eu acho que tudo isso foi formando um professor que sabia da realidade, estudava a realidade, vivia a realidade no ensino e vivia todas as inconsequências e incompatibilidades desse país, né? Sentia nas costas isso. É interessante... Desculpa. E a obra refletia isso. Quer dizer, ela refletia muito também uma espécie de grito constante em relação a que se faz, né? Quando eu comecei, na década de 60, as primeiras obras em aço, e fui realmente um incentivador básico da escritura de aço no Brasil, eu acredito que foi fundamental, porque eu falava, a arquitetura tem que sair dessa mão de obra escrava e ir para a postura industrial. Nós temos que produzir obra industrialmente, solução limpa, segura, tranquila, estruturada, pensada antes, desenvolvida antes, projetada antes e executada isso de uma forma mais industrializada. E dei um desenvolvimento muito grande para a área de arquitetura hospitalar. E, principalmente na arquitetura geral, que eu fiz conjunto mais de 40, 50 obras, não sei, todas em estrutura metálica, que não era nada comum na época. Tanto que os primeiros cálculos estruturais que eu tive eram quase que estruturas pensadas no lugar. Quando eu fiz a de Maio Galo, que era uma indústria de 19 mil metros quadrados, era a primeira obra grande em escala de projeto de indústria, né? E com aço, nós tivemos que montar a escola em 25 dias, a fábrica em 25 dias, e foi montada em 25 dias. Então, eu vi a diferença que era fazer a obra anual para a obra quase que mensal, né? Uhum. E com a qualidade e com os cuidados que tinha, sem nenhum acidente, sem obras limpas, obras sem canteiro sujo. Enfim, eu achava que a construção, que é sempre esse lixão, a gente tinha que parar. Isso, infelizmente, não parou, continua até hoje, né? Outro dia eu fui num restaurante comer, um restaurante italiano, com betoneira jogando concreto na rua, né? Caminhão betoneiro jogando concreto na rua. Eu falei, continua ainda O método artesanal. mesmo sempre, né? Não mudou tanto. Mas, independente disso, minhas obras passaram a ser cada vez mais
pensadas para ser produzidas industrialmente, de maneira limpa e segura, que eu E chamava. são assuntos totalmente atuais, né? A construção industrializada, a construção modular, evitar os desperdícios. E é algo que na década de 60 você já estava trazendo, né, para os edifícios, edificações hospitalares, etc. Então, desde já você já era um visionário nessa questão da industrialização da construção. Sim, eu achava que era fundamental que a obra fosse limpa, fosse segura, que ela não criasse para a vizinhança problemas, porque normalmente é esse, cada obra é uma luta geral na redondeza que transforma a redondeza quase no seu lixão também, né? Então, eu acho que isso pode ser minimizado e fiz vários hospitais, inclusive escolas, e, enfim, todo tipo de edifícios, indústrias, e todas elas que eram montadas de maneira limpa, vinha pronto da indústria e montava, e acabamos de fazer agora, há pouco tempo, toda a reformulação do Einstein, por exemplo, que é um dos principais hospitais do país, com 2 anos de obra, junto com a Racional, trabalho muito junto com as construtoras, integradamente, fizemos a obra, mudamos um monte de coisas lá no Einstein, e ninguém sentiu barulho, sujeira, nada. Né? A obra foi remodelação quase total de todo o conjunto, que eram várias obras que se encostavam, e a gente ligou tudo, deu uma unidade geral, que hoje até aparece em tudo quanto é fotografia do Einstein, a minha entrada lá, que é muito Aquela mais. cobertura orgânica, sensacional, sim. Foi coisas que tem que ser feito junto com a engenharia. Foi discutido detalhe por detalhe daquela cobertura, por exemplo, para saber como é que é, junto com a engenharia e junto com a produtora. Não existe isso de o arquiteto ficar pensando como ele quer, não. As coisas são lógicas quando elas se integram no processo produtivo como um todo. Isso foi uma marca forte minha. Realmente, talvez a marca mais forte do meu trabalho é esse. Para mim não existe razão sem sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade tem que estar junto. Poxa, isso é muito... Porque essa sensibilidade que você fala, às vezes para as pessoas é um pouco difícil de ser compreendida, porque as pessoas olham uma estrutura metálica, um processo industrializado, e elas acham que isso é frio. E elas, às vezes, têm um pouco de dificuldade de entender que, na verdade, é justamente esse processo muito bem pensado, industrializado, limpo, como você está dizendo, é justamente processo de qualidade para a obra, processo de qualidade para um hospital, por exemplo, que traz uma obra não só mais rápida, como traz uma ação muito mais efetiva. Né? E as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender esse posicionamento. E aí hoje as pessoas falam muito sobre essa questão da humanização, do ser humano antes, da humanização hospitalar, tudo isso, e também tem dificuldade de entender que outros aspectos que você falou muito, né? Você falou bastante hoje sobre nas suas falas, sobre como você veio da periferia, né, da Zona Leste, sobre os estudos que você fez nessas questões do ponto de vista sociológico, social e geográfico dentro das periferias de São Paulo, numa visão muito humana. Então, eu queria entender, porque a gente consegue ver nos seus projetos de hospitais que você considera muito o aspecto humano dentro dos seus projetos, né? E eu queria saber se, no seu ponto de vista, ou na forma como você vê e como você pensou os projetos lá atrás, se esse conceito já existia, se você já pensava sobre isso, como que era essa questão? Porque para muitos profissionais a humanização hospitalar é uma redundância de um termo que não deveria existir, porque o projeto ele é para as pessoas. Então, como é que é tua visão a respeito disso nesse ponto? Projeto e a obra é parte da sua vida, né? Faz parte da sua vida, é teu contexto de vida. Se ele é ruim, como é na maioria das vezes, né? Quando a gente vê eu tive a possibilidade de acompanhar alguns lançamentos de prédio, eu dava risada, porque não existe o norte nos prédios. Né? O prédio tem uma fachada boa, norte, uma fachada leste gostosa, uma fachada oeste quente, muito quente, sol da tarde, e uma fachada sul que não tem sol em São Paulo. Né? E os prédios todos não têm essa visão. Eu acompanhava alguns dos lançamentos e eu dava risada, porque para o morador, todos os apartamentos são iguais, e não são não iguais, são bastante diferentes.
e ninguém coloca um norte na hora da venda, né? Se vende o norte, leste, sul e oeste, e todo mundo tem, e sul também, e não tem mais, e não tem escolha. O coitado do usuário, que não tem muita informação sobre isso, ele vai receber um apartamento, provavelmente, que nunca vai ter sol. E, portanto, ele vai ter mofo na sua roupa, vai ter problemas sérios de gripe, de condições de vida chatas, ruins, e não está entendendo por quê. E isso se estende para essa loucura que se faz aqui em São Paulo, né? Essa loucura de construir apartamento em prédios sem nenhuma condição de urbanismo, sem nenhum espaço para criar condições, simplesmente vendendo área. Zanettini, vamos falar um pouquinho dessa sua longevidade profissional, que é uma das coisas que mais me encantam. Você está com mais de 90 anos e continua super ativo no seu escritório. Me conta como é que é o seu dia a dia no escritório. Você chega, como é que você lida com a equipe, como é que sua forma de projetar, seu método criativo. Eu acho que, como sempre defendi foi minha tese de lividocência, né? Colocar a razão e a acessibilidade juntas, que não tem sentido fazer obra sem as duas juntas, concomitantemente com a mesma importância, sem dar importância a nada que seja separando isso, mas integrando isso. Uhum. O resultado bom arquitetônico não é só o formal, é o seu funcional, é a sua representatividade no tempo. É um hospital de 50 anos que no outro dia foi chamado para fazer o diploma de 50 anos da Vila Nova Cachoeirinha. Deram a Câmara Municipal me deu um título, deu um quadro de homenagem aos 50 anos de Vila Nova Cachoeirinha. Isso é importante, né? Você está com uma obra servindo a população há 50 anos. E ela, vamos restaurar, vamos atualizar, vamos restaurar. Essa obra é um marco, né? E como essas outras obras são importantes para fincar o pé na cultura nossa, na brasilidade nossa, no conhecimento nosso, né? Uhum. Eu acho que isso é muito importante, porque não é obra importada, não é feita aqui no Brasil, produzida no Brasil, com mão de obra brasileira, com gente brasileira, né? E disputando em nível internacional, né? Quando eu tive o Prêmio Internacional de Sustentabilidade, foram 90 países que passei para trás, né? Então, não era brincadeira. Estava concorrendo em São Francisco com 90 países e tive primeiro lugar, primeiro prêmio do GBC internacional. Né? Uhum. Então, isso é muito importante. Não é um problema de ter o prêmio, é um problema de realmente se fincar uma posição que não abre mão da qualidade, não abre mão de atender as necessidades que tem a população em todos os níveis, não só de arquitetura, mas de tudo, né? De cidades mais coerentes, cidades melhores, não essa fusão de carro com prédio, que é o que nós estamos hoje, né? Uma montura de prédios e carros. Né? Não é isso a cidade que eu quero, não é essa a cidade que nós queremos. Uhum. Então, essa luta minha é constante. Eu tive uma briga com uma luta de 4 anos para preservar Vila Olímpia, Itaim e Pinheiros. 4 anos de briga na Câmara. É famosa essa briga de 96, 93 a 96. Né? E por quê? Porque aquela população que vive lá não é para ser desalijada para o prédio, não. Ela tem que ser respeitada. E se ela tiver que sair, como acabou de ter que sair, porque a pressão geral é muito forte, você sabe que a pressão econômica ainda é muito forte no Brasil e no mundo. Né? Uhum. Aconteceu, mas todos os moradores saíram com o preço do local de Faria Lima, com o preço do momento. E puderam se relocar num outro lugar com uma venda decente, e não ficar 25 anos esperando uma desapropriação. Né? Era até então. Maravilhoso. Parece que a sua esposa também atua com você no escritório. Conta para a gente um pouquinho como é que funciona o seu dia a dia no escritório. Eu fico na área de arquitetura, né? Arquitetura e engenharia. Estou nessa área, não me preocupo como é que quem paga, quem recebe, quem vem, quem não vem, quem contrata, quem não contrata. E também não estou preocupado. Essa esposa que cuida disso. Hein?
É sua esposa que cuida dessa parte. A esposa e a Luciana, e as duas minhas filhas, cada uma cuida de uma parte. A parte administrativa básica é a Mônica, Maria Mônica, minha esposa. A parte toda de relações é a Luciana, né? Ela tem toda essa vinculação cotidiana, né? de organizar dentro e fora, ela cuida dessa parte. E a Adriana cuida das enormes solicitações como essa de vocês para atender palestras, falas e, enfim, todas as atividades culturais que a gente vive participando muito também. Porque você faz parte desse contexto e não pode se faltar. Então, tem uma pessoa que cuida disso para mim, porque o dia a dia disso é muito pesado e eu não tenho condições de ficar cuidando. Estou preocupado muito com aquilo que está sendo produzido no escritório, até aquilo ser edificado corretamente lá fora, não é só no escritório. Até a obra realmente quantificar e qualificar tudo aquilo que foi pensado profundamente com todas as disciplinas. Não dou preferência para nenhuma disciplina. Todas as disciplinas são essencialmente importantes. E elas entram muito no projeto. E a gente discute muito o projeto. Porque essa obra tem que durar, como a maioria dos meus hospitais tem mais de 40, 50 anos, funcionando bem. É isso que interessa para o país. Perfeito. E é interessante a gente saber da rotina de produção, né, de escritórios como o seu, porque, querendo ou não, né, para nós que trabalhamos na área, a gente sempre é uma dor, é uma dificuldade, é um entendimento muito específico. E eu queria saber uma questão específica nesse sentido. Eu já escutei algumas críticas do seu posicionamento sobre a digitalização de todo o processo de desenvolvimento, né? O uso do computador. A gente sabe que a tecnologia está aí para ficar, ela é importante para o desenvolvimento, mas eu queria saber da sua visão, o que a gente perde também ao mesmo tempo quando todo o processo começa a se tornar extremamente digital, quando as pessoas perdem o contato do fazer à mão, quando as pessoas se afastam do canteiro de obra. Quais são os resultados que você acha que isso pode trazer? Eu acho que está no resultado. Na realidade, o arquiteto hoje é um indivíduo que senta numa prancheta, fica apertando o botão o dia inteiro, sai, vai embora, e muito pouco participa da vida que vai estar sendo construído ali. Não tem nenhuma ligação. Ele faz seus horários, recebe os seus salários, e tudo bem. Você pede para qualquer recém-formado ou qualquer profissional um pouco mais de 4, 5, 10 anos, fala, me faz um croquis do que você está pensando, não é capaz de desenhar uma linha. Né? Eu acho isso uma coisa assim, terrível. Terrível, porque o sujeito não é capaz de demonstrar na sua mão, que é uma extensão sua, né? É uma extensão sua, o que você está pensando. Mas não tem ligações. A mão e a mente têm uma ligação profunda. Isso precisa ser desenvolvido. E não existe mais isso. O arquiteto não sabe mais desenhar. Não sabe mais pensar desenhando, que é uma coisa lindíssima. Toda a minha geração foi formada assim. Tem uma geração riquíssima no Brasil, formada assim, produzindo um desenho. Né? Esse desenho que não é só o risco, não. O que esse desenho transmite de cultura, de conhecimento e de integração com uma realidade toda, que às vezes é discutível, e dependendo do lugar, muito discutível, mas tudo bem, faz parte disso. E a tua mão e a tua mente têm que estar juntas, ela não pode ser separada. Então, quando você vê que o arquiteto abandonou uma área importante da sua expressão, eu acho muito ruim. Não estou contra. Não sei se é contra o computador de maneira nenhuma. Eu uso aqui o BIM, mas, aliás, comecei o BIM em 1912, né? Para ser mais preciso. Eu acho que eu não tenho nada contra a produção computadorizada. Não tenho nada. Eu acho que ela é perfeita, ela é profunda sobre algumas coisas, perfeita, vai longe, faz umas integrações interessantes, muito boas, que na mão, no desenho, era difícil você conceber, porque você tem que fazer muito desenho para mostrar essa mesma integração espacial funcional, e o computador te mostra isso rapidamente,
Mas não fica só nesse rapidamente, né? Tem que ter atrás todo um conjunto de questões que são culturais e que são base para essa produção. Senão sai um monte de prédio alocado que nem doidamente em toda a cidade e empurrando todo mundo para ruazicas que não têm passagem, né? Uhum. Para lugares que não, onde só passam automóvel, que hoje cada vez mais você tem que se ficar desviando do automóvel. A cidade não está comportando mais esse volume imenso de carro. Não ter soluções coletivas da cidade, soluções globais e coletivas, planejadas da cidade, é só acidentes de todos os lados, que se brigam entre si, quase sempre, em termos de espaço, luz, cor, né? Enfim, se amontou, um amontoado de edifícios. São Paulo hoje, sem dúvida nenhuma. Dá E a para ver, maioria das cidades brasileiras, sem nenhuma identificação com o seu bioma, sem nenhuma identificação com o seu lugar, né? Faz um prédio aqui, como em Salvador, como no inferno, né? É tudo igual. É a mesma cabeça de produção imediatista, né? Não é imediata, é imediatista. E isso é para quem lutou a vida inteira pela arte e pela ciência, você fica vendo, realmente, eu acho que nós não estamos evoluindo nada, né? Parece que nós estamos indo para trás. Acho que é isso mesmo, nós estamos indo para trás. Dá para ver tanto na sua trajetória como nas suas falas o quanto que você vive a arquitetura. A arquitetura faz parte do seu DNA. Tudo que você fez até agora foi dedicado a isso. Mas, Zanettini, depois que o dia acaba, você guarda o crachá na gaveta e você chega em casa. Quem é o Zanettini? Conta um pouquinho para a gente do CPF por trás. A gente, evidentemente, essa formação cultural que foi muito densa, eu acho que estudei muito, produzi muitos livros, muitas obras, uma experiência muito vivida, né? Sofrida às vezes, né? Às vezes nem sempre é tranquilo e fácil, às vezes é imbatível, como agora, né? Lutar por um projeto que não é seu, é um projeto da cidade, né? Tem que lutar, quer dizer, aquilo que você há 20 anos atrás pensou, estão querendo pôr no chão, brutalmente, como foi feito há pouco, há 2 anos atrás, né? Não é mais possível aceitar a cidade desse jeito, dessa forma. Então, nós temos que lutar, e vou lutar publicamente. Fui na Câmara e vou com o pessoal todo brigado no lugar, porque é fundamental a gente defender aquilo que foi conquistado com muito esforço, muita luta, muito conhecimento. E aquelas soluções não são soluções idiotas que passam o tempo, não, soluções de um momento histórico importante da arquitetura brasileira. Não podem ser jogadas no lixo. E nós temos que lutar bravamente para conservar essas propostas. Como as minhas, tem de vários arquitetos que têm projetos bem magníficos e que têm que ser preservados mesmo. A cidade precisa deles. Ela precisa desse alinhamento cultural, físico. Ela tem que sentir a evolução da cidade no tempo, né? E saber que o tempo marca um momento histórico na qual ele vive. E é importante, porque é o momento dele, daquele grupo, daquela cidade, daquele movimento todo. Eu faço parte da cidade, eu gosto de ser dessa cidade, eu luto pela minha cidade. E é isso que é fundamental, meu Deus do céu. Isso não existe? Não. É só comércio de todo lado, numa luta desigual, que quase sempre é desigual, né? O dinheiro ainda é um impulsionador violento em tudo, né? E é também na construção e na arquitetura. Então, como é que você resiste a isso tudo, né? Quase um grito de socorro, né? Sim. Vamos manter o que é possível manter. E quando é uma briga que não para e não vai parar com vocês e nem com ninguém. Se a gente parar, realmente é engolido nesse processo todo. Uhum. E quando o Zanettini chega em casa e deixa o lado do arquiteto um pouco no escritório, me conta um pouquinho do seu dia a dia, dos seus hobbies, do seu lazer. Às vezes eu ligo a televisão e fico vendo aquele debate maluco, né? De interesses.
Na realidade, a política nossa é uma política de interesses. É um debate de interesses, né? Quem ganha mais, quem quer demais, quem está desse lado, quem recebeu propina de um lado, quem deu propina do outro. Você fala, mas que órgão? Todos os órgãos. A podridão ela existe em todos os níveis, né? Em todos os níveis, absolutamente em todos os níveis. Vai de presidente até o inquilino da esquina ali, né? Então, eu acho que não há. A luta contra isso é uma luta cultural. Não é uma luta de briga idiota. Briga pelo comércio, pelo dinheiro. Uma briga por um futuro brilhante para esse país que merece ter um futuro brilhante, que precisa ter um futuro brilhante. Não é um país qualquer, é um país que é privilegiado por Deus, meu Deus do céu. E nós estamos queimando todo ele em todo instante. Ninguém luta por ele. Luta só por seus interesses mesquinhos. Esse país precisa ser lutado em todos os níveis. Precisamos dessa geração, não é só gritando, é transformando essa podridão conceitual que existe num outro mundo que nós lutamos tanto, né? Para conseguir. E cada um de nós tem seu papel. Todos nós temos um papel importante a dar, não é eu estou representando, não, eu como cidadão, tenho um papel a gritar, dizer, não quero isso, vou lutar contra as coisas que eu não acredito. E quando você junta a gente, como estamos juntando, é fundamental, porque eles têm que ter conhecimento do que estão sendo agredidos diretamente. Não é possível mais aceitar isso. Né? E essa luta é uma luta que não é minha, é uma luta de todo mundo. Tem muita gente que pensa corretamente e que não pensa com interesse. Não tem interesse nenhum. Não é isso que beneficia comer mais ou comer menos. Não é isso que marca a vida da gente. Marca a vida da gente é você sentir que você faz parte de um processo, de uma maneira ativa, maneira viva, não uma maneira morta. Perfeito. Né? Agora, Zanettini, é interessante ver que muito do que você fala tem justamente essa visão coletiva do processo, né? De como todos nós interagimos e como nós, como sociedade, estamos convivendo dentro desse espaço. Você fala sobre cidade, sobre os espaços públicos, sobre como o edifício se relaciona com todas essas questões. Isso é muito interessante. Mas eu queria agora puxar um pouco mais para uma... Tendo também como um pouco mais... Soubemos que você tem um sítio em Atibaia que você projetou pessoalmente, nesse caso, né? E eu vejo isso como também um resgate dessa questão da relação pessoa-natureza. Então, eu queria saber como que surgiu esse lugar, como que isso daí influencia o teu pensamento, como que você convive com isso? Conta pra gente um pouco desse seu refúgio. Foi interessante, porque é muito um pouco da própria história, né? Foi na década de 60, começo da década de 60, dois proprietários de obras que eu fiz, projetos da casa dele ali na região do Baixo Morumbi, né? Eu fiz a casa do Iser Bobadilha e do Iber Bobadilha. Eram donos da casa de Lustres Bobadilha, era muito conhecida essa casa de Lustres. Né? Eles hoje faleceram, e eu fiz a casa deles. E eles gostaram muito do meu trabalho e falaram, olha, nós estamos pensando em fazer um clube ali perto da Pedra Grande, né? Em Atibaia. Você gostaria de fazer o projeto? Eu estava também recém-formado, é outro projeto meu também da década de 60, 70. Posso fazer, não tem problema, vamos tentar. E vamos fazer o projeto. E de lá era uma região montanhosa, né? Na região de Atibaia, ali, perto da Pedra Grande, a vizinha da Pedra Grande. E comecei a fazer o projeto e depois acompanhei a obra, né? A execução da barragem para fazer um lago, que é um lago que todas as casas ficam em volta, as áreas dos clubes também ficam em volta, bastante aprazível. E eles falaram, não vão te pagar os honorários, você não quer receber uma área? Bom, pode ser. Nunca pensei em ser proprietário desse tipo, mas tudo bem. E numa negociação que era de ter um lote importante lá do clube, uma área que ele queria me dar,
Vai, em vez de dar lote, você não quer ficar com um sítio que tem aqui perto do clube de Atibaia, Clube de Montanha? Vamos lá ver. Vamos lá ver o sítio. Isso foi em 71, 72. Era a época que a região toda da mata ali era dissepada embaixo nas raízes para fornecer lenha para carvão. Era a produção do carvão. Então, a região toda era decapada, arrebentada, assim, no nível quase do solo, cortada, assim, não era arrancada a raiz, era cortada toda. Então, aquela floresta toda, era toda decepada. Né? Eu fui ver aquilo, mas eu não estou comprando assim, estou comprando um monte de montura montura com altos e baixos, mas não, tá bom. Eu aqui não sou muito de comercializar, vamos ficar com ele. Acabei ficando com o sítio, que na época não tinha nada de favorecido, assim, porque era um decampado, cortado todo, triste, mas vamos lá. Nós já 40, 50 anos, vamos ver o que vai acontecer. Né? E nesses 50 anos cresceu a floresta inteira. Hoje é a principal floresta do estado, a região da Pedra Grande. Porque nós se juntamos, os vários moradores lá, os vários proprietários também de sítios pequenos, fizemos uma associação Amantes da Serra. E a gente passou a conservar a região toda. E hoje é a principal mata atlântica da região, em torno da Pedra Grande, que hoje é de visitação pública. Tá? Você vai na Pedra Grande, você passa por bosques de árvore. Nunca foi cortado árvore lá. E todas as vizinhanças fazem parte dessa associação. Eu acho que isso foi muito importante, porque esse sítio que era realmente pouco apetecível no começo do seu encontro, hoje é realmente um encanto de lugar. Eu fiz a casa lá, depois de 74. Essa casa também é uma casa histórica, porque eu fiz tudo com vigas de madeira composta de pinho, que foi um período que eu fiz muita coisa de madeira, estruturas de madeira compostas de pinho, que eram vigas coladas, não é? Vigas, lá tem vigas de 15 metros de comprimento, 20 metros de comprimento, e toda ela de madeira de pinho colada, que tem até lá hoje. Então, essa casa foi muito importante, porque o meu pai, marceneiro excelente, ajudou muito a construir a casa. E fizemos essa casa, que é realmente um dos meus refúgios principais, talvez o principal. Eu gosto muito de ir lá. E, no fim, a gente não só cuidou da mata, mas fez a casa meio mata. Eu acho que lá eu aprendi muito, sabe? A mata é a casa e a casa é a mata. Não tem. Então, você está dentro, você não sabe se está dentro, se está fora. Então, é muito rico, porque você vê a paisagem. E todo mundo que vai lá, realmente fala, pô, mas aqui parece que se respira diferente. Eu falei, acho que sim. Aqui parece que a gente sente, não sei, um clima que a gente não sabe se fica dentro ou fora. É lógico, no dia fica fora, que está lindo, o sol maravilhoso. E dentro também, porque não muda nada, parece que está dentro, tem sol dentro. É isso, né? É a natureza brasileira, que é riquíssima, que a gente não inclui no nosso projeto. Ela é fundamental. Essa integração arquitetura com o entorno, dá para ver que está em todos os seus projetos, desde Vila Nova Cachoeirinha até o seu sítio. Não existe projeto meu que não discute com o lugar. Né? Acabei de fazer um hospital em Salvador, o pessoal não entendeu que é um hospital circular. Circular, plantado no Alto Morro. Incrível, inclusive. É um hospital de 70 mil metros quadrados, hospital grande, de alto porte. Aí fizemos uma forma circular que tem nos quartos todos, em vista do Farol da Barra e Itapuã. Quer coisa melhor, com o mar no meio? Parece quase um hotel, né? E é isso. Quer dizer, como o lugar ele te disciplina, né? Sim. Como o teu desenho é um desenho que tem finca, que se afinca no lugar, né? Ele se apoia no lugar, recebe aquele sol maravilhoso, né?
que sabe, aquele vento que faz parte da sua arquitetura, né? Aquelas vistas, aqueles materiais, aqueles objetos, tudo isso é arquitetura, meu Deus do céu. Vamos para uma etapa, uma das etapas finais da conversa, que a gente chama de bate-bola, jogo rápido. Que a gente vai fazer uma pergunta e você responde com uma só palavra ou pouquíssimas palavras. A primeira coisa que vem na à mente. Cabeça. Tá? Se você não fosse arquiteto, você seria? Engenheiro. Olha, algo que ainda te entusiasma na arquitetura? A luta pelo país. Perfeito. Um arquiteto que inspirou você? Foram vários. Mas sempre gostei muito, sempre reverenciei muito o Wright. Para mim, é o principal arquiteto mundial. Muita humanização e conhecimento de algumas coisas que levavam, vejo no Wright uma referência fundamental. No Brasil, evidentemente, todos os colegas nossos, quando fiz 50 anos de profissão, eu reuni os 18 principais arquitetos brasileiros na EPA Demolida, na Escola Pan-Americana Demolida. Reunimos toda a minha geração, importante. Fizemos um trabalho que deu uma publicação até, a história de uma geração, né? Que são arquitetos maravilhosos, todos colegas meus da mesma época, produzindo, vários deles vivos até hoje, outros já infelizmente faleceram, mas construíram essa cultura importante da importante arquitetura brasileira e paulista também. Perfeito. Perfeito. E aí, Zanettini, para a gente finalizar, você tem alguma mensagem, depois de uma vida inteira dedicada a toda essa produção, a toda essa coletividade, a tudo isso que você trouxe para nós, você tem alguma mensagem para os jovens profissionais que estão surgindo no mercado, que estão começando hoje a carreira deles e que pode inspirar através desse vídeo? Eu acho que, primeiro, lutem pelo seu país, né? Eu acho que isso é fundamental, fundamental. Nós não somos seres alienígenas, nós vivemos num lugar que foram raízes de nossos pais e avós, e nós vamos deixar filhos, estamos deixando filhos e netos, né? A nossa geração é uma parte desse processo que é contínuo na vida, né? E a gente tem que preservar aquilo que foi importante, aqueles que nos antecederam, produziram, né? Somos os campos de conhecimento. A gente tem que respeitar essa produção toda, participar dela no presente, como tem que participar, e jogar lances para o futuro o mais rápido possível e o melhor possível. E lutar ao nível de política, ao nível de conhecimento, ao nível de luta pelo lugar e pelas pessoas, pelo povo que precisa de trabalho consciente, né? Precisa de trabalho pensado para desenvolver o seu viver, que é muito importante, não ser mais um ponto no espaço, não? Ser uma vida no espaço. Preservar essa vida e levá-la ao mais alto estado, acho que é papel de todo e qualquer cidadão brasileiro, no seu nível e na sua possibilidade. Lutar pelo que é seu e lutar para os que virão, principalmente por aqueles que virão. Deixarmos alguma coisa decente para essa população toda que virá. E culturalmente importante. E com essa mensagem só inspiradora, vamos finalizando aqui nosso podcast. Gostaria de primeiro agradecer pela conversa e, sobretudo, muito obrigado, Zanettini. Muito obrigado, em nome da BDH, em nome de todos os arquitetos, por todo o seu legado, por toda a produção arquitetônica e todo o ensinamento que você ainda nos oferece. Muito obrigado. Eu estou à disposição, agradeço muito essa atenção de vocês e vamos ver aí sempre. Vamos lutar juntos para decidir conquistar um mundo melhor. Acho que faz parte de todos nós. Com certeza. E foi muito inspirador mesmo. Eu fico muito feliz, agradeço muito também. É uma honra estar aqui conversando com você. Como a gente falou no comecinho,
poder estudar o seu trabalho e hoje poder estar conversando com você é justamente, acho que um dos grandes privilégios que a BDH traz para a gente, né, como uma instituição e como associação, né, nesse sentido. É justamente esse o grande ponto que eu vejo como o grande benefício da BDH como um todo. Ela aproxima as pessoas para discutir os espaços de saúde como um todo, e isso é muito profícuo, isso é muito. Nós não fazemos nada sozinhos, nós dependemos. Exatamente. Nós somos fortes quando nos juntamos. Muito forte. Exatamente. Então, para quem não conhece a BDH é justamente isso, é uma associação de um aglomerado de profissionais que não buscam um canibalismo profissional, muito pelo contrário, a gente está aqui justamente para que a gente possa colaborar com os espaços de saúde que precisam cada vez mais de discussão e de conhecimento como um todo, que é justamente isso que o Zenitino estava falando durante toda a fala dele, esse entendimento, percepção e essa luta coletiva por uma melhora dos espaços, que é o que a nossa presidente atual fala muito, dos espaços saudáveis. Para quê? Para preservar a vida e para preservar clareza de viver, né? De mundo. E um agradecimento final também a todos os que nos ouvem. Nosso muito obrigado. Obrigado a vocês. Estarei sempre à disposição. Tá bom? Pra gente. Obrigado, Zanettini. A todos. Até o próximo episódio, pessoal. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Tchau.